Olá pessoal, sou Tiago Cavalcante, vou apresentar esse material sobre corretude e análise de complexidade de algoritmos da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos da UFAP no período letivo 2020.1, que é ministrado pelo professor Dr. Álvaro Sobrinho. Vamos ver o algoritmo de Dijkstra, que refere-se a caminhos mais curtos, ver o funcionamento e a contextualização dele, passar pela prova de corretude e finalizar com análise de complexidade. Esse algoritmo vai buscar caminhos mínimos de uma fonte única, ou seja, a partir de um vértice S de um grafo, vamos percorrer todo o grafo buscando a menor distância em relação à nossa origem, certo? Sempre em relação à nossa origem S. Esse grafo vai ser dirigido, o que significa? Que a gente tem uma direção aqui específica para sair de um grafo a outro, onde só é permitida a ida. A volta a gente não pode fazer, certo? Essa volta. E a gente vai ter que os pesos são negativos. Os pesos a gente pode representar por W, que é um custo específico entre ligar dois vértices, por exemplo, um vértice U e V. E a gente vai definir caminhos mínimos. A gente tem essa notação e durante o algoritmo, né, a gente vai usar essa daqui, né? Um caminho mínimo ele vai ser dado por a minimização do peso entre o caminho, entre o vértice e outro. Se não existir um caminho específico, né, a gente vai, ou a gente desconhecer aquela distância por enquanto, a gente vai dizer que é infinito, certo? Ou o grafo é desconexo, né, o vértice aqui ele não tem conexão nenhuma com o grafo, ou então a gente não descobriu essa distância ainda, o valor dela, certo? E por que a gente estuda, por que a gente aplica esse algoritmo? Para encontrar uma rota mais curta possível. A gente quer minimizar o peso daquela aresta, né? O custo entre a conexão entre um vértice e outro. Como exemplo de uso, a gente tem o tráfego rodoviário, porque ele vai ter a marcação de distância, né, entre uma cidade e outra, por exemplo. A gente pode conter ciclos e a gente pode também conter uma direção específica, né? A gente tem algumas ruas que só tem uma mão, não tem uma mão dupla. E em muitos casos a gente não precisa se ater à distância, né? A gente pode querer saber a minimização do custo de combustível por uma rota ou por outra, a minimização de tempo, ou então referir-se à quantidade de pedágios que vai ter naquele trajeto, ou então a quantidade de semáforos e qualquer coisa, qualquer aspecto que puder ser minimizado, a gente pode utilizar esse algoritmo. Ele vai ter uma propriedade que diz que um caminho mínimo entre dois vértices vai ter outros caminhos mínimos, ou seja, imagina que a gente tem a ligação aqui da nossa origem a um vértice V. Dentre essa ligação a gente pode ter outros vértices aqui, por exemplo um vértice X, certo? E X vai ser vai conter um caminho mínimo aqui, né? Vai ser um caminho mínimo entre S, que é a origem, e ele mesmo. Ou seja, dentro de um caminho aqui, SV, a gente tem outros caminhos, pode conter outros caminhos, né? Mínimos também. E isso nos remete à estratégia gulosa, porque a gente tem uma subestrutura ótima aqui, onde um ótimo local pode nos refletir um ótimo local, certo? Aliás, um ótimo global. Um ótimo local pode nos levar a um ótimo global. E ele vai escolher o que é mais apetitoso em cada fase, ou seja, a cada vértice que a gente tem, a gente vai escolher a menor estimativa de custo, que no caso para a gente vai ser a melhor, né? E ele também é considerado por alguns autores como sendo um algoritmo míope, porque ele vai escolher o que é melhor em cada fase sem se preocupar com a fase futura, certo? Sem enxergar mais à frente. Como é que ele funciona? A gente vai ter um conjunto S de vértices que a gente já visitou e já determinou os custos dele, certo? O caminho mínimo até ele. Depois que a gente determinar esses caminhos, a gente não vai poder alterar mais. E a gente vai escolher um vértice que está fora desse nosso S, aqui, ó,
a gente pode ver como V é o nosso conjunto de todos os vértices e S é o conjunto de vértices já visitados, ou seja, se a gente quer um vértice U que pertence a esse conjunto aqui dessa subtração, a gente vai ter um vértice que não foi visitado ainda, certo? A gente vai escolher esse vértice U que contém a menor estimativa de custo mínimo. A gente vai sempre pegar o menor, né, já que a gente quer um caminho mínimo, como a gente discutiu da estratégia Golova. Vai adicionar o nosso U ao nosso conjunto de solução aqui, S, e vai relaxar todas as arestas que saem de U. E o que é esse relaxamento, né? Ele vai ver se a gente pode otimizar o caminho mínimo que a gente já tem até V por outro que a gente acabou de descobrir. Se esse caminho que a gente descobriu, né, essa aresta nova, for menor do que a gente tinha antes, a gente vai atualizar a nossa distância lá, aqui é um atributo de V, né, a distância, e vamos alterar o predecessor dele, ou seja, um ponteiro para o pai, né? E para cada vértice a gente vai ter esse VD aqui nessa distância como um limite superior. Ou seja, se a gente tem um vértice aqui que liga outro com um custo 10 aqui nessa aresta, ele vai ser o limite superior. Se a gente tiver uma aresta aqui, por exemplo, 11 é maior do que 10, então a gente não vai pegar ela. Mas se a gente descobrir um caminho, por exemplo, 2, 3, que nos resulta em 5, a gente vai atualizar essa distância entre S e V, né? Já que a gente vai ter um valor menor do que o nosso limite superior. Então a gente vai atualizar esse limite superior para 5, né? Nesse nosso exemplo. E a gente vai ter que esse limite superior vai ser, na verdade, uma estimativa de caminho mínimo, que ele vai estar sendo alterado em alguns momentos do nosso código, certo? Aliás, da execução do nosso programa. Mas vai chegar um momento que a gente vai adicionar esse V aqui ao nosso S, que é o nosso conjunto de solução, e ele não vai ser mais alterado, certo? Que nesse caso seria adicionado como 5, certo? Essa distância aqui, 3 mais 2. E aí a gente vai ver a simulação do algoritmo. Sempre começamos pela fonte, né? Já nos é data, por isso que é uma fonte única, a nossa fonte S, e aí a gente vai relaxar as arestas que saem de S. Lembrando que aqui a distância de S para S é 0, certo? Aí a gente vem e relaxa as arestas que saem de S. Ou seja, essa aresta SY e essa aresta ST. De S para Y a gente tem uma distância 5, que é menor do que infinito. A distância que a gente tem lá, né? O VD atual é infinito. A gente tem 5, então a gente, como é menor, a gente vem e bota 5 como nosso limite superior. A mesma coisa para cá, né? 10 é menor do que infinito, então a gente vem e atualiza. A partir desse momento a gente já visitou S. Vai adicionar S ao nosso conjunto de solução, S, né? Adicionar a nossa fonte ao nosso conjunto de solução. E aí a gente tem dois vértices que a gente pode continuar a execução do algoritmo, né? Que seria o vértice T, que está com a distância 10, e o vértice Y, que está com a distância 5. Qual dos dois a gente vai fazer primeiro, né? Sempre o que tiver com a menor estimativa de custo mínimo, que no caso aqui seria o 5, certo? Então a gente pega 5 e vai relaxar, que é do Y, e vai relaxar as arestas que saem dele, no caso são essas 3. Aí a gente vai fazer esse passo, né? Descobrimos o vértice Z, o vértice X e também uma alternativa para o vértice T. Para ir para o vértice C a gente tem a distância 5 mais 2, que é 7. Menor do que infinito? Sim. Então a gente vem aqui e bota 7. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para cá. 5 mais 9, que é 14, é menor do que infinito. E aí a gente tem aqui
5 mais 3 é 8. É menor do que 10? Sim. Então a gente vai fazer a atualização aqui, né? Aí vem pra cá, 8. Como a gente já visitou o y, né, a gente vai colocar ele de preto. Repare que aqui o vértice que a gente já tratou está como preto e o vértice que a gente está analisando está como y, ou como cinza, né, que no caso é o nosso y aqui. Os vértices que a gente ainda vai analisar, relaxar as arestas, ficam pintados como branco. E aí nesse momento a gente está aqui, né, com essa caracterização. Vamos sempre para o que tem a menor estimativa de caminho mínimo, que no caso aqui a gente tem o z como 7, x como 14 e t como 8, então a gente vai para o z. Vamos relaxar as arestas que saem de z. No nosso caso só tem essa, né, de peso 6. Ou seja, 7 mais 6 é igual a 13, é menor do que 14, então a gente vai fazer essa atualização. Como a gente já relaxou a aresta dele, ele vai ficar preto. E aí a gente vai para o menor, de menor estimativa de custo mínimo, que no caso é o T, né? 8. A gente vai relaxar as arestas que saem dele, que no caso é essa daqui, né? Vamos furar essa primeiro, 8 mais 1 é 9, que é menor do que 13. Vamos fazer essa atualização aqui. E essa outra aresta que sai dele, a gente pode até tentar relaxar, né? Mas como a gente viu, quando o algoritmo quando um vértice é adicionado ao nosso conjunto de solução, ele não vai mais alterar o valor, né? No caso aqui, ele está como preto, ele já está no nosso conjunto S, então não teria como ele alterar o valor, né? A prova disso é fazer essa verificação, né? 8 mais 2 é 10, que é menor do que 5, então esse valor vai permanecer. E aí a gente vem para cá, sobra um 9, né? Pela essa explicação que eu acabei de dar, a gente poderia seguir a mesma lógica, né? Como ele é o último e todos os vértices já estão pretos, eles não poderiam alterar o valor de mais nenhum, né? O V de D, a distância de V, na verdade, né? de nenhum deles. Mas a gente pode até tentar, né? Fazer esse relaxamento. 9 mais 4 é 13, que é maior do que 7, então não aconteceria nada aqui. Não aconteceria a atualização. Então a gente pode pintar de preto e o algoritmo termina com essas distâncias e esse caminho mínimo aqui representado. E a gente vai ver que esses caminhos mínimos aqui podem não necessariamente ser únicos, certo? Aqui a gente tem esse vértice que foi trabalhado agora e essa solução aqui que foi a que a gente encontrou com a execução da simulação do algoritmo, mas a gente poderia ter esse caminho aqui, certo? E as distâncias vão ser sempre as mesmas porque é um caminho mínimo. E a gente chega no pseudocódigo. Na primeira linha a gente tem uma função de inicialização. Para cada vértice do nosso conjunto de vértices do grafo, a gente vai colocar aquela estimativa de caminho mínimo como sendo infinito, porque a gente ainda não conhece, né, a distância desconhecida, e vamos colocar o pai dele como sendo nulo, né, o predecessor. Ao sair do for, a gente vai alterar essa distância da nossa origem, né? Como a gente discutiu, a distância de S, né? A distância de S até S é igual a zero. A distância da fonte até ele mesmo vai ser zero. Na segunda linha, a gente vem e cria um conjunto de solução e a princípio ele vai estar vazio, né? Na terceira, a gente vai criar uma fila de prioridades para a gente adicionar todos os vértices do nosso conjunto e a partir daí a gente vai extraindo os vértices daqui de dentro, que para a gente saber quais foram visitados e quais são os que restam, certo? Enquanto essa fila estiver com elementos, né, enquanto ela não estiver vazia, a gente vai extrair o mínimo daquela fila, né? E como a gente estava fazendo aqui, né? A gente, logo nessa iteração, por exemplo, a gente tinha 8, 14 e 7. Mas a gente escolhe o 7 porque é o mínimo. E exatamente essa função aqui
na linha 5. A partir disso, a gente vai atualizar o nosso conjunto de solução, ou seja, o nosso conjunto de solução atual é igual ao conjunto de solução antigo, mais esse vértice aqui que a gente está visitando ele, certo? A gente está adicionando ele no conjunto de solução, que no caso dessa simulação aqui, a gente estaria pintando ele de preto. E para cada vértice da nossa lista de adjacências de U, ou seja, cada aresta dessa daqui, né, que está saindo, que está conectando, um vértice quando conecta o outro, ele vai ter esse segundo vértice adicionado na sua lista de adjacências, né? Então, para cada vértice V, a gente vai percorrer aquela lista de adjacências dele e vai relaxar as arestas, ou seja, a gente vai, quando adiciona um aqui, por exemplo, adicionou o Z, a gente vai relaxar todas as arestas que saem dele, certo? E é isso que no caso é essa daqui, né? É isso que esse for vai fazer, né? Percorrer todas as arestas que estão saindo do nosso vértice. A lista de adjacências de U, né? Que é o nosso mínimo. Aí ele vai chamar essa função de relaxamento. O que é que essa função vai fazer? Ele vai analisar a nossa estimativa de custo mínimo, que é provisória, né? Vai ver se ela é maior do que a distância que a gente descobriu, mais o peso daquela distância, né? Se for menor, aliás, se for maior, então a gente vai alterar o nosso limite superior para o limite superior menor, né? Que é aquela ideia que eu mostrei aqui, né? Se a gente tinha 10 como limite superior, nosso VD, se a gente acha outro caminho, a gente vem e minimiza ele, certo? Atualiza o VD e altera o seu predecessor para U. E aí a gente vai para a prova de corretude. Pré-condição. Antes do algoritmo, da gente executar o algoritmo, a gente precisa garantir algumas coisas, né? O nosso grafo ele vai ser conexo, ou seja, todos os vértices dele vão estar conectados, e ele vai ser ponderado, certo? Ou seja, a gente vai ter pesos aqui nas nossas arestas. E esses pesos eles vão ser determinados por uma função W que mapeia o nosso conjunto de arestas para os reais positivos, certo? Não pode ter arestas negativas. E a gente tem que esse grafo pode ser orientado, certo? Ele pode ter essa orientação aqui, que no nosso exemplo a gente está tratando com orientação. Aliás, aqui ele não teria, né? Só para um lado. E ele pode ser cíclico. Lembra do exemplo do tráfego rodoviário, né? A gente pode ter várias rotas ligando um ponto ao outro. Pós-condução. O que é que a gente vai ter ao executar o algoritmo? A gente vai ter um conjunto S, que no caso é o nosso conjunto de solução, que vai ter todas as menores distâncias de cada vértice até a nossa origem S, né? Porque o algoritmo ele vai percorrer semelhante a uma busca de largura, né? Vai percorrer todos os vértices e vai nos dar aquela distância, certo? Ele vai dizer por exemplo, S, que na verdade aqui S0, aí poderia ter 5, 2, por exemplo. Ele vai nos dar esses números, né? No caso, as menores distâncias. E também ele pode nos retornar, a gente pode querer saber o array π, né? No caso, o array de predecessores que a gente tem. Qual é o pai, né? No caso, daquele vértice. Ou seja, além de saber aquelas distâncias, a gente vai querer saber por qual percurso ele foi, né? No caso desse aqui, a gente tem que o nosso conjunto S vai conter esses vértices, né, com T3, Y5, Z11 e X9. Mas ele vai querer saber o array π, por exemplo.
Aí ele vai dizer, ó, qual foi o caminho que a gente utilizou. Esse ou esse outro daqui. A gente vai saber qual o caminho utilizado através do array de predecessores. Nossa invariante de laço. A cada iteração, a gente vai ter um conjunto S, certo? Que é o nosso conjunto de solução, que é aqui. E ele vai ser atualizado, né, adicionando uma aresta, que a gente vai extrair o mínimo, certo? A cada iteração a gente vai manter esse conjunto S, e lembrando que esse conjunto, quando ele foi adicionado, né, quando esse vértice pintou de preto aqui, essa distância aqui vai ser mantida, né, ela não vai ser mudada. Ela permanece fixa até a finalização do algoritmo. E a gente pode tratar outra invariante de laço como sendo a questão da fila, né? A fila, ela vai representar os vértices que não foram visitados, ou seja, a gente tem todos os vértices menos o nosso conjunto de solução, ou seja, todos os vértices menos os que foram visitados vai retornar os que não foram visitados ainda, né? Os que estão pendentes, ou seja, os que estão brancos aqui, né? Os que estão brancos representam a nossa fila. E é isso que essa invariante está falando. Como a gente viu, todo vértice que já foi visitado, ele vai ter aquele peso ali entre o caminho, ele vai ser a menor distância, certo? O menor caminho. Ou seja, aqui no caso era o peso, né? O peso somado entre S e V seria dado pelo menor caminho. Isso aqui no caso vai ser um array de menores caminhos, né? Que a gente representa individualmente por distância de V é igual a menor distância entre a fonte e ele. Lembra dessa notação que a gente falou, né? Dessa notação. E para todo vértice a gente vai ter que π é o nosso predecessor, certo? Como a gente havia falado aqui na pós-condição. A gente vai ter que π é o array de predecessores do nosso vértice, né? O menor caminho. Ou seja, aí a gente pode determinar uma subestrutura ótima, né? Ou seja, teremos caminhos intermediários entre dois vértices, por exemplo. Entre dois ou mais vértices, né? A gente poderia ter esse caminho intermediário aqui. Entre S e X a gente poderia ter esses caminhos intermediários, né? Caso base. Imediatamente antes do nosso algoritmo, né? Do nosso for, no caso, aqui, nesse ponto aqui, antes do nosso while, aliás, a gente vai ter o quê? Que o nosso conjunto de solução é vazio e que a nossa fila de prioridades vai ter todos os vértices, né, do nosso grafo. Ou seja, aqui a prova disso ela é trivialmente verdadeira, certo? Como a gente já viu ali no algoritmo pseudocódigo, S vai estar vazio o nosso conjunto de solução, antes de a gente fazer algo, ele não vai ter nada, faz total sentido. A distância mínima de S até S, como a gente já viu, vai ser zero, e a distância para qualquer vértice vai ser desconhecida porque a gente não iterou, não fez nada ainda sobre o algoritmo. Para a hipótese de indução, como todo algoritmo a gente vai fazer a prova dele, com invariante de laço, a gente tem que supor que essa invariante de laço é verdadeira para alguma interação I, e para esse em específico a gente vai recorrer à propriedade do limite superior. Ou seja, lembra que eu dei aquele exemplo do V de D igual a 10, né? A gente, entre uma aresta e outra, a gente pode ter um custo 10, e esse vai ser o nosso limite superior, que vai ser uma distância, um caminho mínimo provisório, né? Uma estimativa provisória, até que a gente confirme que não tenha nenhum caminho com menor custo, por exemplo, certo? E aí a gente vai manter
vai recorrer a essa propriedade limite superior para dizer que essa igualdade aqui entre V de D, que no caso é 10, né, entre V de D e a distância mínima entre S e V é válida, certo? Em todos os momentos daqui para frente. E é exatamente o que esse slide está dizendo, né? A gente sempre vai ter essa distância V maior ou igual que a distância mínima entre S e V. Por que maior ou igual? Porque tem um momento do código, logo após a inicialização, que a gente não conhece essa distância V de D, certo? Então a gente atribui ele como infinito, né? Depois que a gente achar essa distância, vai ser realmente igual à distância mínima, certo? E só recapitulando, né, batendo nessa tecla novamente, quando essa distância mínima do nosso vértice V alcançar esse valor mínimo, né, da fonte até ele, ela não vai mudar mais. E a gente parte para o passo indutivo, né, a manutenção da nossa prova, né? A gente quer mostrar que em cada iteração a gente vai manter essa distância U de D como sendo a menor distância entre S, né, que é a origem, a fonte, até ele, para o vértice que foi adicionado ao nosso conjunto de solução. A gente vai considerar um vértice U como sendo o último vértice que a gente adicionou ao nosso conjunto de solução, mas esse U vai ser o primeiro que deu errado, né? Ele quebrou a nossa condição de U de D ser igual a DSU, né? Ou seja, a distância, o caminho mínimo de U ser a mínima distância, o menor caminho entre a fonte e U, né? Ele não manteve isso. E a gente tem, só observando, a gente percebe que U é diferente de S. Por quê? S é o nosso primeiro conjunto, nosso primeiro vértice que foi adicionado ao conjunto. Ou seja, quando U foi adicionado, S já estava lá, né? E como a distância de S a gente já viu, né? A distância mínima de S é igual a zero, certo? Como é diferente de S, né? Não foi o primeiro, a gente tem que o nosso conjunto de solução não estava vazio, né? Porque já tinha S, né? Então a gente tem a propriedade que nos garante que deve existir algum caminho mínimo entre S e U. Se não existisse, né, era um grafo desconexo, né? Ele não teria essa conexão aqui, né? Então essa distância aqui seria infinito, certo? O que violaria a nossa hipótese de que a distância de U é diferente da distância mínima entre S e U, né? Como a nossa distância mínima entre S e U no início do algoritmo é infinito, a gente estaria dizendo que isso aqui é verdade, né? E como a gente supôs que o nosso U está quebrando, a gente entraria em uma contradição aqui. Não pode nesse momento. Como a gente garantiu que pelo menos um caminho existe, né? E esse caminho, pelo menos um caminho mínimo de P, um caminho mínimo P entre S e U, né? A gente, pela propriedade, a gente tem que pode existir caminhos intermediários, né? Entre S e U pode existir um X aqui, por exemplo. Pela nossa estrutura ótima, né? Um ótimo local levando a ótimo global. E antes de se adicionar ao nosso conjunto de solução, o nosso conjunto, o nosso caminho P, ele vai conectar um vértice em S, que no caso, nossa solução, né, aqui, a nossa fonte pertence ao nosso conjunto de solução, ele vai conectar um vértice em S a um vértice que não está em S, né? No caso ele está fora, ou seja, dentro da nossa solução ele vai conectar um vértice que está fora da nossa solução, que está naquela fila, ou seja, nos vértices que não foram visitados ainda, né? E a gente vai considerar essa seguinte situação: a gente tem um vértice S, o vértice U, e entre esses vértices a gente vai ter um vértice Y, cujo predecessor de Y é um vértice X, certo?
E lembrando que esse caminho entre S e U é o nosso caminho que a gente está chamando de P. E aí a gente tem aqui o nosso conjunto de solução, certo? E a gente vai dividir o caminho P em duas partes. Aqui a gente vai chamar de P1 e aqui a gente vai chamar de P2. Lembrando também de considerar esse peso aqui, né? Essa aresta XY. Mas também vale a ressalva de que pode ou não ter aresta nenhuma, né? Entre P, P1 e P2. Para exemplificar melhor, né? Para ficar mais claro, tem essa imagem do livro de Come que traz esse exemplo, né? S e X estão no nosso conjunto de solução e X está sendo o predecessor de Y e Y tem um caminho mínimo até U, certo? E esse caminho P2 pode ou não entrar aqui, certo? Pode ter um vértice aqui, por exemplo, F, certo? E você pode se perguntar o porquê de ter 4 vértices aqui, né? No caso 5 com esse que eu adicionei, se a gente estava tratando inicialmente de 2 e quando a gente falou dos caminhos intermediários a gente falou de 3, né? Que no caso seria S, X e U, mas aqui a gente está com S, X, Y, U, né? Por que disso? Na verdade isso aqui está mostrando interação mais na frente, né? Pro caso das primeiras iterações a gente tem aqui que o X pode ser o S e o Y, ou o Y pode ser U, né? Ou o Y pode ser U. Mas naturalmente a gente vai ter um momento que há esse cruzamento aqui, né? Entre uma aresta que está dentro do nosso conjunto S para uma aresta que está em V menos S, que é a nossa filha de prioridade, certo? E aí a gente vai afirmar que quando Y for adicionado, né? Quando Y for adicionado aqui ao nosso conjunto S, a gente tem que a distância mínima entre S e Y vai ser a distância do nosso caminho na nossa estimativa, certo? Quando U foi adicionado a S. Ou seja, quando a gente vai fazer essa ligação aqui, a gente tem que Y a distância que tem aqui, por exemplo, 10, é a menor distância entre a fonte e ele, certo? A gente está garantindo um caminho mínimo. X vai pertencer à nossa solução, né? E como a gente está escolhendo um vértice, ou seja, isso aqui vai ser distância de S e Y, né? A menor distância. A distância aqui, lembrando, ds até S, que é igual a zero. E essa é a menor distância entre S e Y. Aí sobra o nosso U e o nosso X, né? Mas, como o U foi o primeiro, que a distância de U é diferente da distância mínima entre a fonte e ele, então a gente garante que essa distância aqui é um caminho mínimo também, né? Entre S e X, certo? E é exatamente isso que ele está falando aqui, né? Então a gente, antes de adicionar U, como U quebra a nossa condição antes, a gente não teve nenhum que foi o primeiro a quebrar, né? U foi o primeiro a quebrar essa condição. E quando a gente adicionou o X, essa aresta foi relaxada, né? Essa aresta aqui foi relaxada. Como a gente tinha um caminho mínimo entre S e X, que era P1, e a gente relaxou essa aresta, a gente vai continuar tendo um caminho mínimo entre S e Y. E a partir daquele momento, né, em todos os instantes posteriores. E aí a gente pode encontrar uma contradição para provar que a distância de U, né, nossa estimativa, vai ser igual à menor distância possível entre a fonte e U. Bom, como é que a gente vai argumentar isso? A gente lembra que a gente tem o S, o X,
o y e o u. Como o x, aliás, como o y ele aparece antes de u, então a gente vai ter que essa distância mínima entre a fonte e y vai ser menor ou igual que a distância entre a fonte e u, né? Faz total sentido, né? Essa distância aqui ser menor ou igual que essa daqui, né? Então a gente tem que a estimativa de custo de y vai ser igual à menor distância, que vai ser menor ou igual que a menor distância entre S e U, que atualmente é a distância dele, né? A gente pode inferir a partir disso que a estimativa de custo entre y é menor que a distância provisória entre U e S, certo? Menor ou igual, né? A gente pode afirmar isso. Só que a gente tem o seguinte, a gente tem y e u fora do nosso conjunto S. Então eles estão na nossa fila de prioridades, né? Eles estão dentro desse conjunto aqui dos S que não foram visitados. Então qualquer um dos dois poderia ser escolhido, né? Mas como a gente escolheu o u, significa aqui nessa função extrair mínimo, né? Como a gente extraiu o mínimo e resultou em u, significa que a distância dele é menor do que a distância de y, né? Bom, como a gente escolheu u, a gente vai ter que essa distância de u é menor do que a distância de y, certo? Só que a gente argumentou aqui que essa distância de y é menor ou igual que a distância de u. E agora a gente está dizendo que a distância de u é menor ou igual que a distância de d, né? Isso aqui. Para satisfazer isso, logicamente só poderia ser uma igualdade, porque não tem como a distância de y ser menor do que a distância de u e maior, né? Ao mesmo tempo não teria como, então ele tem que ser igual, né? Então a gente vai ter uma igualdade, que a distância de y, a estimativa de custo, vai ser a menor distância possível entre a fonte y, que vai ser igual à menor distância possível entre S, que é a nossa origem, e U, que é igual ao caminho mínimo de U, né? A distância dele, a estimativa de caminho, a distância provisória. Em consequência disso, né, como a gente viu aqui que a distância de U é igual a o menor caminho entre S e U, né, a gente chega numa contradição. Por quê? A gente tinha dito, tinha escolhido um U que fosse diferente, essas duas distâncias, né? Mas que quebrasse a nossa escolha, né, de U. Então, aliás, não quebrasse a nossa escolha, né, mas quebrasse o menor caminho, né? Como a gente tinha escolhido isso, e a gente chegou que a distância de U é o menor caminho, a gente chegou na contradição, né? Então a gente pode concluir que essa distância aqui vai ser válida quando for adicionado ao nosso conjunto de solução, e a partir da nossa propriedade limite superior, né, a gente vai recorrer a ela agora, a gente vai dizer que essa igualdade vai ser mantida em todos os instantes posteriores do nosso algoritmo. E aí a gente chega explicitando aqui a nossa indução, né? Se a gente tem um conjunto S, que no caso, por exemplo, na nossa iteração vai ser SI, quando a gente adiciona um vértice Y ou U, né, no caso do nosso exemplo, a gente vai ter a iteração SI mais 1, né? Ou seja, a gente, a partir do SI, quando a gente insere um vértice novo, né, a gente vai para o SI mais 1, que a gente vai estar aumentando o tamanho do nosso conjunto, S, nossa solução. Então, a partir do passo SI, a gente alcança o passo SI mais 1 com a indução, né? E como a gente provou que sempre vamos adicionar
o que tem a menor estimativa de caminho mínimo, né, vai ser igual ao caminho mínimo entre S e U, né, sempre vai ser igual. Então a gente garante a corretura desse algoritmo. Só que precisamos primeiro, precisamos antes de garantir, né, a gente precisa garantir que ele termina, né, que ele finaliza. Então, para qualquer tamanho da nossa fila, né, ou seja, inicialmente ela é igual a Q igual a V, né, para qualquer tamanho de V, né, independente de quantos versos a gente vai adicionar na fila, pelo for a gente vai percorrer todos eles, né, e todos os vértices vão ser alcançados. E a gente pode argumentar isso de outra forma, né? Já que a gente vai estar extraindo da nossa fila Q, né, vai estar extraindo daqui e vai estar adicionando no nosso conjunto S, né? A gente diz que o Q vai estar diminuindo e o S vai estar aumentando, né? E como a fila funciona como Q igual V menos S, a gente tem que o S vai aumentando, o V é fixo, né? Então vai chegar um momento que V menos S vai ser igual a zero. Isso acontece quando V igual a S, né? Nosso conjunto de solução atingiu todos os vértices daquele grafo, né? Aí a gente vai finalizar o algoritmo respeitando aquela pós-condição que a gente já comentou. Agora vamos para a análise de complexidade. Na nossa função de inicialização, teremos um for, né, que vai percorrer todos os vértices do nosso grafo, ou seja, ele vai ter um custo C1, um custo fixo, constante, e vai iterar, como ele itera sobre todos os vértices do nosso grafo, né, ele vai iterar V vezes, ou seja, a quantidade de vértices, né, que V vezes, mais uma vez, porque ele precisa sair do laço, né, ele precisa quebrar a condição para poder sair, né? Então ele vai iterar mais uma vez do que o tamanho que a gente definiu ali. Como isso aqui está dentro do nosso for, ele vai iterar V vezes, então ele vai ser executado V vezes, né? Como a gente tem duas atribuições, a gente tem o custo constante C2 e C3. Fora do for, nós vamos ter uma atribuição também, então vamos ter um custo constante C4, que vai ser uma vez. Para isso a gente diz que esse algoritmo vai ter um limite superior, né, um big O de O de V. Fazendo o somatório de custo da nossa função de extrair o mínimo, né? A gente não tinha visto o funcionamento dela anteriormente, mas para os custos é importante a gente analisar ela. Ela começa dizendo que o mínimo vai ser o primeiro da fila e vai verificar com todos os restantes, né? Então, como ele faz uma atribuição, um custo constante C8 de uma vez, vai percorrer todos os vértices V pertencentes à nossa fila. Então, como ele está iterando na fila, ele vai fazer o tamanho da fila mais uma vez, né, para quebrar a condição do for, como a gente falou agora. E ele vai ser um custo constante C9. Dentro do for, a gente vai ter uma verificação, né, se a distância, a estimativa de custo atual é menor do que a estimativa de custo do nosso mínimo, né, que no caso foi o primeiro que a gente escolheu. Então, se ela for menor, então ele vai ser o mínimo, né? Como a gente está tendo esse if aqui, e o if else, né? Aliás, o if else não, né? O if then, ele vai ter um custo C10, C11, né? Um custo constante, e como está dentro do for aqui, ele vai iterar Q vezes cada linha. Na linha 5 a gente tem o desenfileiramento, né? A gente tem a fila e vai tirar o mínimo de lá. A gente está extraindo o mínimo daquela fila agora, fazendo a exclusão dele, né? Dependendo de como ela funciona aqui, essa estrutura de dados, de como ela foi projetada, né, ela vai ter um custo O de Q e vai executar uma vez, visto que está dentro do for. E ao fim da função, aqui a gente vai ter o retorno desse mínimo com um custo constante C12 e vai executar uma vez, né? Por análise assintótica, a gente vai chegar nesse limite superior de Q, né?
que é exatamente esse aqui. Na função de relaxamento, a gente vai ter um if, que vai ter um custo constante. Dentro dele temos duas atribuições, né, que é o tempo constante também, e eles vão executar uma vez cada um, ou seja, o limite superior vai ser O de 1. E aí a gente vai analisar o somatório de custos da função completa, né? Na primeira linha a gente tem a função de inicialização, que ela vai executar uma vez, com o custo O de V, como a gente já discutiu. Na segunda linha a gente vai criar um conjunto, atribuir ele ao conjunto o vazio, né? Então a gente vai fazer uma vez com o custo constante C13, visto que é uma atribuição. No caso do vazio aqui, vai diferir da atribuição dessa linha de baixo, né? Na linha 3 a gente vai criar uma fila e vai dizer que ela inicia com todos os vértices do nosso grafo G, né? A gente vai fazer isso uma vez, mas o custo vai ser O de V, visto que V é a quantidade de vértices que a gente tem. No nosso while, né, ele vai executar a quantidade de vértices que tem naquela fila, né, que no caso a gente inicializou ela na linha anterior, então ela vai ter V vértices e vai executar mais uma vez para verificar, né, se ela está vazia ou não. Então vai ser V mais 1 com o custo C14, né, custo constante. Na linha 5 a gente vai extrair o mínimo, como a gente viu, ele vai executar V vezes com o custo O de Q. Na linha 6 a gente vai fazer a atualização do nosso conjunto S, V vezes, visto que está dentro desse while, né, ele vai executar V vezes junto com a função de extrair o mínimo, com essa atribuição aqui, né, o custo vai ser constante, C de 15, em virtude dessa atribuição. E na linha 7 a gente tem um for. Ele vai percorrer todos os vértices da nossa lista de adjacências, ou seja, vai percorrer todas aquelas arestas. Então, ele vai percorrer todas as arestas, mas ele está dentro desse while aqui, né? Então, ele vai percorrer todas aquelas arestas, mais o do while. Mais o while, né? Do while é outra estrutura. Custo 16, C16 constante, né? E dentro dele tem a função de relaxamento, que como ele executa E vezes, a função de relaxamento vai executar E vezes também, e o custo é O de 1, como a gente viu, né? Para o somatório de custos total, a gente vai fazer a multiplicação, né? 1 vezes O de V, 1 vezes C13, 1 vezes O de V, e assim sucessivamente, né? E exatamente o que está descrito aqui, né? 1 vezes O de V e tal. Para todo o algoritmo. Aqui a gente pode fazer esse corte aqui, né? 1 vezes qualquer coisa vai ser qualquer coisa. E vamos organizar melhor isso aqui. C13, vamos botar aqui. Aí C14 vai multiplicar por 1, que é igual a C14. E multiplicar por V, que vai ficar C14 vezes V. Aí C15 vezes V a gente vai colocar aqui também em evidência. Aí C16 vezes V aqui, certo? Aí inicialmente aqui a gente tem O de V mais O de V, que é igual a 2 vezes O de V. Aí temos V vezes O de Q, a gente só vai repetir. C16 vezes E aqui embaixo, né? E E vezes O de 1, vamos repetir também aqui embaixo. E aqui eu trouxe aquela notação aqui do slide anterior, né? do jeito que a gente reorganizou. A gente tem uma observação para fazer aqui. Na linha 3, temos que a nossa fila vai ser inicializada com todos os vértices. Então, o limite superior dela, né? A gente pode dizer assim que no pior caso, a primeira execução, né? Ele vai ter Q igual a V, né? O limite superior dela vai ser V. Então a gente pode dizer que O de Q vezes V é igual a O de... Como Q é igual a V, a gente pode dizer que é O de V vezes V, certo? Ou seja, O de V ao quadrado. E aí a gente vai eliminar essas constantes, fazer a análise assintótica, tirando as coisas que vão ser irrisórias, a gente chega nessa conclusão aqui. O de E mais V ao quadrado. E alguns autores, inclusive o Corman, ainda
consideram esse corte aqui, né? Já que as arestas vão ser uma constante, né? Esse E vai ser constante, que é o relativo ao número de arestas. E aí a gente chega num algoritmo com O de V ao quadrado, né? Um limite superior. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação, principalmente no livro do Come, mas também tem esses materiais na internet. Eu espero ter contribuído e obrigado por assistir.